Dividendos são um assunto que chama muito a atenção dos investidores. Esse vídeo é a parte final desse assunto que intriga e emociona muitos investidores. Vou deixar aqui aparecendo o link do primeiro vídeo onde eu falei sobre a teoria da irrelevância dos dividendos. Como o próprio nome já diz, é nela que se baseia o grupo de investidores que dizem que dividendos não importam, são apenas uma armadilha psicológica e tu não deveria levar eles em consideração na hora de investir na tua carteira de investimentos. Então no vídeo desse link está os argumentos de quem defende essa teoria. Já nesse vídeo agora eu vou fazer um contraponto a essa teoria de relevância dos dividendos, apresentando algumas críticas a essa teoria e também vou apresentar uma outra teoria que é contrária à primeira, que é a teoria chamada de pássaro na mão. E no final eu falo o que eu acredito e quais são as implicações práticas para os teus investimentos. Afinal, teoria é muito legal, mas muito mais importante é a prática. Só fazendo um resumo bem rápido do vídeo anterior. A teoria de relevância dos investimentos diz que a riqueza gerada para os acionistas não é criada se a empresa pagar dividendos ou se ela não pagar dividendos. Isso não importa para o retorno total dos acionistas. Se a empresa pagar mais dividendos, o investidor vai ter menos retornos de ganhos de capital, ou seja, menos retornos com a valorização da cotação da ação, então tudo daria na mesma. Se a empresa pagar menos dividendos, o investidor teria mais retorno vindo de ganhos de capital através do aumento de cotação da ação. Então, quem defende essa teoria diz que tanto faz como tanto fez, pagar dividendos ou não pagar. Já a teoria do pássaro na mão, como vocês podem imaginar, diz que os dividendos são importantes sim. Já dizia aquele ditado, um pássaro na mão vale mais que 2 pássaros nos arbustos, ou 2 pássaros voando. Faz tempo que eu não vou ser esse ditado. Mas enfim, o fato é que ela fala que os dividendos são importantes e agora a gente vai ver os argumentos de quem defende essa teoria. Como o futuro é incerto e também os lucros futuros de uma empresa são incertos, aquele fluxo de caixa que está lá no futuro, que a gente está descontando para trazer valor presente, para dizer qual o valor dessa empresa hoje, ele tem muitas incertezas. Então pode ser que hoje os investidores estão vendo um futuro muito brilhante para uma empresa, mas a empresa no futuro não consegue entregar aquele resultado que hoje está sendo imaginado que ela vai conseguir entregar. Isso revisa totalmente as projeções de lucros de uma empresa e aí pode alterar drasticamente os resultados e o valor que a empresa deveria valer. Se ela conseguisse entregar aqueles resultados de lucros futuros, ela deveria valer o valor que ela está valendo hoje, mas vamos dizer que se ela não conseguisse, ela entregar só metade dos lucros que é esperado que ela entregue, é também razoável aceitar que o valor de mercado dela teria que cair pela metade. Então, como os lucros futuros são incertos, os investidores teriam uma certa preferência por receber aquele dividendo do presente. Afinal, chega na conta do investidor e aí aquilo ali não muda. E o investidor que vai decidir o que ele vai fazer. Se ele vai investir na mesma empresa, se ele vai reinvestir em outra empresa ou se ele vai gastar para uso próprio. Então essa teoria fala que se duas empresas são mais ou menos equivalentes, mas uma paga mais dividendos, essa empresa vai acabar tendo uma cotação maior, porque os investidores vão estar dispostos a pagar um preço, um prêmio maior por essa empresa, pelo fato deles estarem recebendo hoje dividendos mais gordos do que a outra empresa que está sendo comparada aqui nesse exemplo. Também tem uma outra teoria defendida por Lichtner que diz que o pagamento de dividendos ajuda a reduzir uma assimetria de informações entre os investidores e os gestores da empresa. Então, nesse pressuposto, se acredita que os gestores da empresa, por justamente estarem no dia a dia da empresa, eles teriam um pouco mais de condições de fazer estimativas sobre o futuro da empresa. E ao pagar aqueles dividendos hoje, estaria se tirando um pouco do peso dos resultados futuros da empresa que ela teria que entregar. Afinal, já estaria se devolvendo para o acionista uma parcela da remuneração hoje. E também é uma forma de meio que sinalizar para o mercado que os gestores acreditam que aquela empresa vai continuar entregando bons resultados, porque uma empresa que sistematicamente consegue pagar dividendos, ela tem que tirar esse valor de algum lugar. Possivelmente, claro, a gente não está falando aqui de uma empresa que está fazendo alguma manobra contábil, mas de uma empresa que está bem das pernas. Se ela consegue pagar dividendos consistentemente, é porque o negócio dela está gerando lucro, está gerando caixa, o que possibilita o pagamento desses dividendos.
Então isso acaba sendo uma sinalização para o mercado que essa empresa tem um bom futuro. Se os gestores daqui a pouco eles conseguem pagar um dividendo de forma consistente e daqui a pouco ao longo do tempo eles até aumentam esse pagamento de dividendos, o mercado entende isso como uma sinalização positiva. Claro, tirando o fato de ser algum evento totalmente não recorrente, que aí sim pode ser que o mercado não veja com bons olhos um pagamento tão astronômico assim, como talvez a empresa pudesse guardar aquele caixa para investir em outros projetos. Na verdade, isso que eu acabei de falar, dessa sinalização, já são argumentos dessa outra teoria, que justamente o nome já diz, é uma teoria de sinalização, que diz que os gestores, em teoria, têm mais informações do que os investidores e que, se eles decidirem pagar dividendos de forma recorrente, quer dizer que eles têm uma boa visão que a saúde financeira da empresa está boa. Já a teoria da agência, que também não é uma teoria que se aplica apenas aos investimentos, mas é uma teoria que fala sobre conflitos de interesse. Por exemplo, de um lado tem os gestores da empresa, que, claro, eles querem ver a empresa prosperando, mas eles têm um lado muito mais buscando, talvez, pela segurança, afinal, eles não querem perder o emprego deles. Já os investidores, eles não estão com o emprego deles, não estão com o pescoço deles em risco. Muitas vezes eles só estão com um pouco do seu capital aplicado naquele investimento. Então, claro que eles muitas vezes aceitam arriscar um pouquinho mais para ter maiores retornos. Então essa diferença de apetite de risco poderia gerar um pouco de conflito de interesse. Então, na verdade, a teoria diz que depois da empresa ter investido em todos os projetos que têm expectativa de retorno positiva, porque lembrando, o projeto não basta dar lucro, ele tem que dar lucro acima de um nível interno de retorno, por exemplo, a taxa básica de juros. Não adianta a empresa ter todo um trabalho de fazer todo um projeto, todo um investimento, se ela poderia ganhar a mesma coisa ou até mais investindo, sei lá, num tesouro Selic da vida. A teoria fala que a empresa deveria investir em todos esses projetos que têm essa expectativa de retorno maior do que a taxa que é definida internamente da empresa e após isso, o dinheiro que sobrar deveria ser todo distribuído para o investidor, para justamente diminuir essa possibilidade de conflitos de interesse e também para deixar a empresa eficiente, porque daqui a pouco se uma empresa tem muito caixa, um caixa muito robusto, pode ser que os gestores fiquem um pouco mais preguiçosos, não fiquem tão eficientes assim na gestão das operações do negócio. Claro que tem negócios. Por exemplo, empresas de tecnologia é bastante comum elas deixarem muito caixa, bilhões ali de lado, porque elas estão esperando para fazer uma aquisição. Mas daqui a pouco outro tipo de empresa que não tem projetos interessantes para investir e não tem essa necessidade de fazer compras constantes de outros negócios, talvez não fizesse tanto sentido deixar tanto caixa guardado. Ou a outra possibilidade que às vezes também é levantada é que uma empresa acaba tendo tanto dinheiro e daqui a pouco ela começa a se aventurar em projetos que não têm muito a ver com o negócio dela e que não vão dar muito retorno. Então, ao distribuir esse excesso de caixa como dividendos, a empresa evitaria cair nesse tipo de tentação. Claro, se a empresa reter os lucros e investir em projetos que deem retorno positivo, isso vai gerar mais valor para o acionista no futuro. Então, se a empresa tem projetos que ela pode investir com boas expectativas de retorno, talvez nesse caso um payout muito alto, que é na verdade o percentual de dividendos ou proventos, na verdade, que é uma figura mais ampla, que a empresa paga em relação ao lucro líquido dela. Por exemplo, se uma empresa paga de dividendos 50 e ela lucra 100, ela tem um payout de 50%. Nesse caso de empresas que têm projetos que podem dar muito retorno, talvez um payout grande não seria muito interessante. Só aproveitando esse assunto para dizer que, embora isso faça muito sentido teórico, na prática nem sempre é assim. Eu vou deixar aqui aparecendo um link de um vídeo que eu já fiz aqui no canal, fala sobre um artigo que estudou exatamente esse assunto e que na verdade diz que é um mito, que muitas vezes maiores payouts acabam sendo correlacionados com maiores retornos. Não necessariamente que maiores payouts levam a maiores retornos, mas fizeram uma análise e viram que, dividindo as empresas, muitas vezes os maiores retornos estavam dentro de empresas que tinham os maiores payouts. Então é um assunto bastante polêmico, bastante interessante. Vou deixar aqui aparecendo também, caso queira ver depois desse vídeo, mas vamos seguir aqui, que esse não é bem o tópico desse vídeo. Voltando ao tópico anterior, se a empresa investe em projetos que na verdade não têm retornos suficientes, se os retornos são inadequados, teria sido melhor para o acionista receber aquele dinheiro na mão. E antes da gente seguir com o vídeo, eu quero te pedir, se tu está curtindo aqui o assunto, tu gosta aqui do canal, clica para se inscrever e compartilha com mais pessoas esse vídeo,
pois eu tenho certeza que esse assunto é bastante interessante e os investidores vão se beneficiar sabendo os argumentos dos dois lados. E eu ainda nem cheguei na parte final, onde eu vou dar realmente a minha opinião e o que eu acho que isso tem de influência prática na hora de investir. E tem mais uma teoria aqui que fala sobre os efeitos de clientela, que basicamente diz que certos investidores vão escolher certas empresas, vão virar clientes, na verdade na parte de investimentos, em relação a algumas empresas, por causa da política de pagamentos delas. Então, certos investidores vão procurar investir apenas em empresas que têm uma política de pagamento de dividendos constante. Isso seria um efeito clientela. Os investidores dariam preferência para essas empresas, mesmo que teoricamente pode ser que essas empresas não sejam as melhores empresas para investir, mas através de uma preferência desses clientes, eles acabariam investindo nesse tipo de empresas. E a gente falou de tantas teorias nesses dois vídeos, mas é importante a gente pensar, o que é uma teoria? O que é um modelo? Na verdade, uma teoria, um modelo, é uma simplificação da realidade para tentar nos ajudar a entender ela. Afinal, a realidade é bastante complexa. Só que é muito comum que ao fazer essa simplificação, os modelos acabem adotando algumas premissas. Eles adotam algumas coisas como se fossem verdades absolutas para, a partir dessas verdades, desenvolver as suas conclusões. Só que muitas vezes essas premissas, essas verdades adotadas no modelo, não acontecem na verdade nesse mundo real e imperfeito que eu e você vivemos. Por exemplo, a teoria de relevância dos dividendos, ela adota como premissa algumas coisas. Impostos. Diz que não há diferença entre receber ganhos de capital, ou seja, venda com lucro da valorização da cotação da ação, ou receber aquele valor de dividendos. Isso até pode ser verdade em muitos locais do mundo, mas hoje no Brasil, no momento que eu gravo esse vídeo, isso não é verdade. Os dividendos têm uma vantagem bem grande sobre tu ganhar eles na forma de dividendos, ao invés de tu ganhar eles através de uma valorização de capital, tu teria a cobrança de um imposto de renda. A não ser, claro, que entrasse na isenção lá dos 20 mil, mas estou falando aqui da regra geral para vocês entenderem. Segunda premissa da teoria da irrelevância dos dividendos. Ela adota que os investidores são racionais, que eles sempre irão preferir mais riqueza, não importa se na forma de ganhos de dividendos ou através de ganhos de capitais. E assim, eu sei que tu é racional, mas existem vários estudos de psicologia comportamental que foram feitos, não contigo, é claro que é racional nas escolhas com teu dinheiro, mas com outras pessoas. Essas outras pessoas, os estudos demonstraram que elas não são racionais com o dinheiro delas. Então, essa segunda premissa também cai por terra, e aí não só aqui no Brasil, mas provavelmente no mundo todo. E a terceira premissa é que não há assimetria de informações. E eu também acho que essa é uma premissa bem difícil de se concretizar no mundo real. A gente imaginar que todos os investidores do mercado, ou todos os players, ou até os principais players, têm o mesmo nível de informação. Eu acho que isso é um pouco utopia demais. E eu falei para vocês um monte de teorias, mas eu gosto de ver é na prática mesmo. E para isso eu acho que nada mais justo que a gente comparar o retorno do ETF DIV11, que é um ETF que investe nas empresas do índice de dividendos, e comparar com o retorno do ETF do BOVA11, que segue o Ibovespa. Vamos fazer essa comparação. Olha aqui o DIV11 em 2 anos, ganhando bastante do BOVA11. Vamos olhar para um período de 5 anos e também vamos olhar para um período de 10 anos que os dois ainda existiam. E aqui a diferença fica um pouquinho menor. A gente ainda pode observar que o DIV11 está ganhando em termos de rentabilidade em todas as janelas temporais que eu mostrei aqui para vocês, que foram 2, 5 e 10 anos. E é claro que isso não acontece com todos os ETFs do mundo, mas assim, tem vários estudos que separam empresas por grupos, e as empresas com melhor dividend yield, por exemplo, em média, acabam ganhando de empresas com dividend yields mais baixos. Embora eu não ache que tu deva investir olhando apenas para o indicador dividend yield. Então o que eu acredito? Finalmente vou dar minha conclusão aqui para vocês. Eu acho assim, não dá para dizer que dividendos são irrelevantes, especialmente quando a gente está no Brasil, que claramente os dividendos, pelo menos até hoje, até o momento que eu gravo esse vídeo, eles ainda têm uma vantagem tributária, que é a isenção de imposto de renda. Eu até posso concordar com algumas pessoas que dizem que, mas aquelas empresas que pagam mais dividendos, elas têm melhores retornos, como alguns estudos que tu citou, ou no caso ali, o exemplo do ETF DIV11, não por causa que elas pagam dividendos, mas sim por outros fatores, por outras características que elas têm, como por exemplo, serem empresas de menor tamanho. E tudo bem, eu posso aceitar e concordar contigo, não estou dizendo que necessariamente os dividendos eles são a causa, mas no mínimo eles são
um bom indicador de um grupo de empresas que, em média, tem certas características que, no longo prazo, acabam trazendo retornos positivos. Então, só por esse fato, eu já não concordo que dá para dizer que dividendos são irrelevantes. No mínimo, eles seriam um bom sinalizador de empresas com certas características interessantes, especialmente se a gente está falando em empresas que sistematicamente conseguem pagar dividendos e melhor ainda se esses dividendos acabam crescendo ao longo do tempo. Mas eu quero saber agora realmente o que vocês acham. O que vocês acharam dessa série? Acharam interessante? Já conheciam os argumentos dos dois lados? Comenta abaixo. Também, se ficou com alguma dúvida, pode aproveitar que eu vou responder todas, com certeza. E eu quero também saber, após os vídeos, qual a tua opinião sobre os dividendos? Continua a mesma? Mudou? Qual é essa opinião hoje? Lembre-se que investir é preciso. Um grande abraço e até a próxima.